Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com a escritora e professora Maria Esther Maciel. Maria Esther Maciel nasceu em Patos de Minas. Cursou letras na UFMG, é mestre em literatura brasileira e doutora em literatura comparada. Maria Esther Maciel publicou os seguintes livros: Dos Haveres do Corpo, Poesias e Vertigens da Lucidez, ensaio. Maria Esther é professora de Teoria da Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem com você, Maria Esther? Tudo bem, Elton. E você? Ótimo, graças a Deus. Maria Esther, queria começar você falando um pouquinho sobre esse seu projeto do livro Vertigens da Lucidez, que foi sua tese de doutorado, não é isso? Sim. Inicialmente, o projeto era mais amplo, porque incluía outros poetas que aliaram o trabalho de criação poética com a reflexão crítica. Mas no decorrer das minhas pesquisas, eu me deparei com uma amplitude, né, quer dizer, com uma complexidade, né, no que diz respeito a esse projeto. E, em decorrência disso, resolvi me deter na obra do Otávio Paz, que, por si mesma, já é enciclopédica, né, já é um grande sistema em movimento. E Otávio Paz, né, é um poeta latino-americano que, além de se dedicar ao trabalho da criação e atividade crítica, também dialoga com outros poetas críticos de outras tradições, né, de outras épocas. Então, com isso, quer dizer, incursionando pela obra do Paz, eu estaria indiretamente também abordando essa problemática maior, né, do poeta crítico ocidental. Ok. Eu acho que é uma questão até comum já em vida acadêmica, a gente dizer assim, olha, poeta trabalha sobre lua, sobre estrelas, sobre paixão, sobre isso. Explica um pouquinho para nós sobre o que é a poesia crítica. Uhum. Bem, acredito que, sobretudo após o advento do romantismo alemão, o conceito de poesia mudou. Ou seja, os poetas deixaram de considerar a poesia como uma expressão do sentimento ou uma representação de algo, né, que estaria num plano exterior, né, para transformá-la em um universo autônomo, um universo que funcionava ele mesmo enquanto uma realidade feita de palavras. Uhum. E, com isso, também passaram a colocar a própria linguagem poética, a própria poesia como objeto, não é, poético, ou seja, como motivo, não é, de criação. E, a partir daí, o poeta moderno passou a conjugar, né, a vertigem, né, o sonho, o delírio, enfim, a criação, né, com um trabalho crítico, consciente, voltado para uma reflexão sobre o próprio fazer. Né? Uhum. E muitos desses poetas também resolveram incursionar por outros gêneros, né, com o propósito de, inclusive, elucidar esse novo conceito de poesia. Então, além de escreverem poemas, passaram também a escrever ensaios, Dedicados, né, depoimentos, textos teóricos, dedicados também ao fazer poético. Né? Então, acredito que, com isso, a poesia se desvestiu daquela função, né, convencional, primeira, cultuada, né, de só falar de lua, de estrelas, né, e dos sentimentos mais profundos do poeta. E passou a tratar de problemas da vida como o próprio pensamento sendo um problema, né? Sim. O João Cabral de Melo Neto é um desses poetas críticos. Uhum. E como é que fica essa coisa? Ele recusa a participação da inspiração dentro do trabalho de criação. E nós estamos falando de lucidez. Sim. Como é que você vê essa questão da oposição trabalho de arte, composição e inspiração? Porque você é poeta também. Bom, eu não descarto a inspiração, mas eu não considero que seja,
né, uma força divina que venha de algum lugar, né, um mais além, e que conduziria o poeta, né, a expressar algo que ele conscientemente, né, não diria. Eu acredito que a inspiração, né, é um estado poético, é uma predisposição, né, do poeta para transfigurar os seus próprios sentimentos, transfigurar o mundo a partir de um olhar. Não é? Então, no momento que o poeta busca essa outra voz, né, que está dentro dele, não fora, ele tem que passar também isso pelo crivo da sua consciência, pelo crivo, né, do trabalho formal, porque a poesia se faz exatamente da aliança entre vamos dizer, a inspiração, entre aspas, né, e a construção, o trabalho com a linguagem. E, quer dizer, João Cabral foi muito radical, né, na postura dele em relação a esse fazer poético e ao alijar a inspiração, né, completamente. Né? Agora, ele realiza o seu trabalho construtivista, não é, de uma maneira extremamente criativa, imprimindo ali uma voz que é dele, né, e que, de alguma maneira, né, confere uma dicção, né, que, sem dúvida alguma, está diretamente voltada para a sua inventividade, né, para algo também que transcende a sua consciência. Agora, o trabalho consciente com a linguagem é fundamental. E nisso, acho que ele prestou uma grande contribuição à poesia brasileira. Né? Antes, muito voltada para uma retórica, né, para um transbordamento sentimental. E, então, o que Cabral fez? Ele enxugou, né, ele deu uma feição, né, mais rigorosa para o trabalho poético, né, inclusive conjugando esse trabalho com a matemática, né, com a geometria, e com isso, né, ele mudou os rumos da poesia brasileira, preparando inclusive o terreno para que surgisse a poesia concreta. Exatamente. Agora, qual é a posição do poeta Otávio Paz, do poeta ensaísta Otávio Paz em cima disso? Bem, Otávio Paz também não descarta a chamada inspiração, que ele vai chamar, né, de a outra voz, né, a voz da outra idade, que estaria exatamente uma voz que estaria dentro do poeta. E nisso, né, eu sou afinada com ele. Mas Otávio Paz, né, sempre foi um poeta também muito preocupado com o trabalho com a linguagem. Né? Tanto que um dos seus méritos, né, foi também conduzir a poesia hispano-americana para para uma consciência desse fazer, ao explorar, né, quer dizer, no momento que ele passou a explorar mais a medula, né, da linguagem. Agora, sem deixar por isso, né, de abrir mão dos voos da imaginação. Né, como diz o Manuel de Barros, poesia é voar para fora da asa. E eu acho que o Otávio Paz quer dizer, é adepto desse voo para fora da asa, mas, ao mesmo tempo, valorizando o chão, né? Valorizando também, quer dizer, a asa enquanto instrumento de voo, para que o poeta vá além. Os pés na terra, a cabeça... Isso. Ok. Marister, sobre a sua obra, Vereda Literária colheu um depoimento da escritora e professora Maria Zilda Cury. Vamos ver? Bem, sobre a Esther, eu teria a dizer, em primeiro lugar, a sua atividade como poeta, né, que foi revelada bastante cedo. Ela tem uma publicação ainda bastante nova, né, e com uma poesia sensibilíssima e peculiaríssima. E eu teria a dizer também sobre a sua produção acadêmica, que é das mais importantes e que ela alia com rara felicidade a sensibilidade nas escolhas dos autores que ela estuda, há um rigor, né, na pesquisa e na seriedade com que ela empreende os seus trabalhos. De maior fôlego são os dois trabalhos ligados à academia que ela fez, né, a dissertação de mestrado, que ainda permanece inédita, né, sobre o Augusto dos Anjos, que dá uma visão
nova, né? Ela dá uma contribuição importante à fortuna crítica do Augusto dos Anjos, né? Permanece ainda inédita, mas e também a sua obra sobre o Otávio Paz, que foi tema da sua tese de doutorado, né? E que depois foi transformada em livro, As Vestígios da Lucidez, em que ela dá um tratamento muito interessante ao Otávio Paz, como poeta crítico, ou como crítico poeta, né? Situando o Otávio Paz no interior de uma tradição ocidental, ao mesmo tempo, sem que ele perca a sua especificidade latino-americana. Esse trabalho da Esther eu considero da maior importância, né? Seja para a divulgação do pensamento do Otávio Paz, seja para um recorte novo dentro dessa tradição crítica desses poetas da modernidade. E aí, Maricé, como é que você gostaria de comentar esse depoimento? Bem, agradeço sensibilizada as palavras de Maria Zilda, sobretudo porque ela foi minha professora, minha orientadora durante o meu mestrado, né, e é uma pessoa com quem eu sempre aprendo muito e que me acompanhou em minha trajetória acadêmica, né, desde quando eu ingressei mesmo no curso de letras no início dos anos 80. Ok. Maricé, você citou numa passagem anterior da entrevista a questão da outra voz na obra de Otávio Paz. No livro exatamente intitulado Outra Voz, Otávio Paz chega a descrever uma espécie de um cenário novo para a poesia, quer dizer, um lugar novo para a poesia. Você pode tratar disso para a gente? Que lugar é esse que ele... Sim, o Otávio Paz tem se debruçado muito nessa questão, né, da situação da poesia na contemporaneidade. Ou seja, como, seguindo aquela trilha aberta por Baudelaire, né, que desde o século XIX, né, já se debatia com os problemas advindos da sociedade industrial que se formava e se sedimentava, Otávio Paz também, não é, vai fazer reflexões muito interessantes, muito lúcidas, sobre a relação da poesia hoje com as novas linguagens advindas da informática, da mídia, não é? E ele se mostra um pouco na defensiva, acredito. Não é? Ele, na tentativa, né, de salvar a poesia, né, no meio de toda essas linguagens, não é? Ele a coloca como essa outra voz, né, que poderia, inclusive, não é, fundar uma sociedade mais harmônica, não é, mais integrada. Não é? Agora, ele não descarta a possibilidade também de a poesia se valer desses novos recursos para a sua própria sobrevivência. Né? Embora ele faça sérias críticas, sobretudo ao mercado editorial hoje, não é? E enfatizando a condição marginal da poesia, não é? Ele fala da importância, né, de os poetas hoje dialogarem com esses novos recursos, né, mas sem sucumbirem a eles, né, sem se renderem ao poder deles. Agora, isso aponta para uma questão que é o seguinte, é sempre essa velha questão, função da poesia, qual a função social da poesia? Como é que você vê essa questão da função social da poesia? Bem, acredito que a poesia tem uma função social de renovar a linguagem, né? E de dizer, né, algo que a olhos nus, né, não fica visível para as pessoas. Quer dizer, sobretudo numa sociedade utilitarista, né, a poesia, eu acho que tem essa função, né, de desvendar alguma coisa que está por trás, né, dos discursos, que está por trás, né, dos fatos. Agora, isso se faz não por um processo mimético, quer dizer, o poeta simplesmente não vai falar disso de uma maneira direta, mas por vias oblíquas. Ele vai filtrar essa realidade, ele vai transfigurá-la em imagens, em ritmos, né, e com isso ele vai recriar essa sociedade, ele vai recriar esse mundo exterior. Eu acho que a grande função social da poesia é essa, é de recriar o mundo, é de recriar a sociedade através das palavras, usando, inclusive, as linguagens dessa sociedade.
né, usando os referenciais dessa sociedade. Pois é, então você fala exatamente do ponto necessário, que é a questão da linguagem. O Bento Prado Júnior levanta essa questão para o próximo milênio, desse casamento entre filosofia e poesia, assim como Otávio Paz e outros poetas relacionam a poesia e a crítica. Você vê assim também essa relação, esse casamento da linguagem diante da filosofia? Olha, acredito que cada vez mais os discursos logocêntricos, os discursos institucionalizados estão se diluindo e se abrindo para outras possibilidades de linguagem. Né? Isso está ocorrendo na filosofia, o que não é uma coisa nova, né? Porque se você pega Nietzsche, se você pega Bachelard e vários outros, Heidegger, né? Todos eles abriram a filosofia para a poesia, né? Mas hoje isso aí tem sido mais enfatizado. Né? E também no caso da crítica, aquela onda cientificista, né, passou, quer dizer, mais do que nunca, a própria academia está abrindo o seu discurso, incorporando elementos, inclusive, poéticos, ficcionais, não é, na linguagem ensaística. E acredito que isso vai perdurar. E, como diz o Calvino, né, nas suas 6 propostas para o próximo milênio, né, provavelmente a literatura do século XXI, né, vai estar marcada por esses elementos da leveza, da multiplicidade, da rapidez, e acredito que não só a literatura, mas também esses outros discursos, no momento em que eles estão em diálogo com a literatura, estão abertos para esse diálogo. Ok. Maristé, gostaria de falar um pouquinho agora do seu trabalho de poeta, dos Haveres do Corpo, um livro que você escreveu ainda bastante jovem. E hoje, como é que está a sua produção poética? Bem, eu tenho escrito poemas, não como uma atividade muito constante, considerando que a universidade, né, ocupa muito o meu tempo. E ao longo, né, dessa minha trajetória poética, eu fui percebendo que a poesia não pode ser deixada apenas para as horas vagas. Né? Porque é um trabalho também que exige fôlego, que exige dedicação, e com isso o meu trabalho vem num ritmo um pouco mais lento, né? Exatamente por ter que conciliá-lo com o meu trabalho na academia. E estou já com o material mais ou menos organizado, né, para um próximo livro. Não sei ainda quando irei publicá-lo, né, mas os poemas estão lá na memória do computador, esperando uma oportunidade. E você tem um projeto específico, uma linha temática? Você seleciona determinados temas? Como é que é o seu processo de criação? Não necessariamente, eu não escolho uma linha temática. Eu vou escrevendo de acordo com a minha demanda pessoal, né, com as minhas leituras. Eu geralmente fico muito motivada a escrever poemas depois de ler outros poetas. É como se a leitura de poesia desencadeasse o meu desejo de escrever, né? E as palavras estimulam também muito a minha criatividade. Né? Eu posso dizer que muitas vezes uma palavra me instiga muito mais a criação do que um momento, um sentimento, né? Um encontro, um desencontro. Ou seja, eu tenho muito fascínio pela palavra, pelo movimento da palavra. Então, eu vou escrevendo de acordo, né, com o meu ritmo, com as minhas descobertas, né, ao longo do meu cotidiano mesmo. No seu primeiro livro, Dos Haveres do Corpo, você reflete a questão da condição mulher. Esse tema foi um tema, ainda é um tema em muita evidência, que é a questão de mulher e literatura, o feminino e a literatura. Como é que você vê? Qual é a sua visão crítica sobre essa situação? Bem, Elton, você mesmo disse que durante um tempo esse tema esteve muito em evidência e acredito que hoje, embora encontremos várias reflexões nesse sentido, não é? Essa questão já está se diluindo um pouco. É claro que a poesia feita por mulheres, não é, tem o seu espaço, quer dizer, tem a sua importância, sobretudo porque até então, até o advento dessa onda, né, de poesia
feita por mulheres, a mulher aparecia no poema enquanto uma imagem criada pelo imaginário masculino. Não é? Aparecia como musa, como destinatário, como outro, enfim. Né? Então, no momento em que as mulheres começaram a publicar livros de poesia, não é? A mulher passou a ser sujeito da escrita. Né? E a imagem da mulher passou a ser construída sob uma ótica diferente, sob uma dicção diferente. Quer dizer, porque eu acredito que haja uma dicção, não é, peculiar da mulher no trato, né, com o mundo e no trato consigo mesma. Agora, acredito que, né, hoje as mulheres já estão, não é, mais, como eu diria, nossa... Já não é o tema da discussão, quer dizer, há outros assuntos que, de certa forma... Sim, sim. Pois é, o Otávio Paz, ele, nos últimos livros dele, A Dupla Chama, Amor e Erotismo, ele usa a imagem, exatamente uma imagem belíssima, que ele diz, olha, esse tema se resume no seguinte, a sexualidade acende ao lado instintivo, né, é a parte baixa do fogo, é o que faz ligar o fogo, né, o erotismo é a chama vermelha e o amor é exatamente essa chama azul depurada. Como é que você vê esse tema também? Você reflete esse tema dentro? Sim, durante muito tempo eu escrevi uma poesia que poderia ser chamada de erótica, né? E acredito que esse tema está presente, né, na minha produção até hoje, embora não seja atualmente o meu foco principal, né? Mas acredito que o próprio trabalho poético, o próprio trabalho com a linguagem, não deixa de estar impregnado, né, desse erotismo, dessa dupla chama. Né? Porque as palavras, né, ao combinar com a outra, né, ao desencadear o movimento dentro do texto, de alguma maneira elas estão erotizadas. Quer dizer, elas estão produzindo sentidos que vão, não é, atiçar também os sentidos do leitor. E acredito também, né, que, até uma imagem utilizada pelo Otávio Paz, que assim como a poesia, o erotismo, não é, desvia a função primeira da sexualidade, que é a reprodução, a poesia também desvia o sentido da linguagem do seu sentido primeiro, que é comunicar. Ou seja, e por isso mesmo conduz a linguagem, né, a produzir sentidos outros, né, a disseminar sentidos outros por vias indiretas, por vias oblíquas. E se não me engano, o resultado de todo esse trabalho, numa imagem dele, é uma festa. Ele diz amor e poesia resumem-se numa festa. Não é isso? Isso. Ok. Nós vamos pedir agora a pergunta final da escritora e professora Maria Zilda Coelho. Vamos lá? Vamos lá. Bem, Esther, eu gostaria de lhe perguntar, inclusive para dar margem que você fale um pouco sobre o seu livro, qual é, do seu ponto de vista, a grande contribuição do Otávio Paz como pensador latino-americano para as teorias críticas sobre a literatura da contemporaneidade? Bem, Maria Zilda, Otávio Paz conseguiu conjugar com destreza e criatividade a especificidade latino-americana com a universalidade ocidental. Ou seja, em suas reflexões sobre a modernidade, compreendida por ele como tradição da ruptura, ele não deixou, né, de também se deter na sua própria condição de mexicano, né, na sua condição hispânica e, enfim, não deixou de redimensionar a literatura, né, do nosso continente num âmbito mais geral. Eu diria que o Otávio Paz, com isso, descentralizou e pluralizou o conceito de universalidade. Não apenas inserindo dentro desse conceito literaturas por muito tempo consideradas periféricas e marginais, como também conjugando o Ocidente com o Oriente, né?
estabelecendo um diálogo entre a cultura ocidental, né, centrada sobretudo na herança greco-romana, com as culturas advindas da Índia, né, do Japão e da China, principalmente. Ok. Maria Esther Maciel, Vereda Literária agradece sua entrevista e deseja-lhe mais sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elton. Obrigado. A obra de Maria Esther Maciel é um excelente convite para quem quer conhecer os valores da poesia.